Cooper, they didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. Well, they didn't bring us here at all. We brought ourselves. Interestelar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alves. Estou aqui para gravar um vídeo para falar sobre o filme Interestelar. Esse é um vídeo dedicado a todos os meus alunos. Vamos lá. Bom, na primeira cena de Interestelar, a gente percebe um diálogo interessante entre Cooper e a sua filha Murphy. Nesse diálogo, eles falam um pouco sobre a existência de um fantasma. Esse fantasma, ele não assusta a Murphy. No entanto, Cooper pede para que ela possa observar esse fantasma, catalogar informações, questionar essas informações, e isso tudo é uma característica do método científico. Quando a trama vai se avançando, Cooper fala para ela por que o nome dela é Murphy. Porque na visão de Murphy, a ideia do Murphy é que algo ruim sempre acontece. Quando na verdade, Murphy disse que tudo que há para acontecer, irá acontecer. Avançando para o filme, nós notamos a cena da areia. Eles estão assistindo a um jogo de beisebol, quando de repente o time é surpreendido por uma tempestade de areia. Ao chegar em casa, Murphy acidentalmente deixou a janela aberta. Quando Cooper foi fechá-la, eles notaram algo bem estranho. As areias, elas estavam, ao invés de simplesmente assentar no ambiente, elas estavam formando linhas, algumas grossas, outras finas. Cooper, então, ele conseguiu identificar que ali se tratava de um código binário. O código binário é um código formado por 1 e 0, repetidas vezes para informar alguma coisa. Neste caso, ele obteve coordenadas da NASA, descobre a iniciativa e descobre através do Dr. Grant que existem 2 planos para a salvação da Terra. A salvação, na verdade, da espécie humana. Por quê? A salvação da Terra foi comprovada no filme que não aconteceria de acordo com as equações já conseguidas pelo Dr. Grant. Então, o plano B era o mais viável, que era levar óvulos fecundados para um novo planeta e fazer com que as pessoas nascessem de novo. A cena do relógio, ela é bastante enigmática. Antes de partir, Cooper, ele entrega a Murphy um relógio e diz: as horas estão iguais, aqui, parafraseando eles, é claro, as horas estão iguais, eu vou partir, e quando eu voltar, é possível que nós tenhamos a mesma idade. Isso pode acontecer sim do ponto de vista relativístico, por quê? É um paradoxo chamado paradoxo dos irmãos, que na verdade não é um paradoxo. Se 2 irmãos com a mesma idade, um ficar na Terra e o outro viajar, fizer uma viagem interestelar similar que Cooper fez, de fato, ao retornar, ele irá perceber-se muito mais novo em relação ao irmão gêmeo que ficou na Terra. Mas isso não caracteriza um paradoxo. Por quê? Porque de fato o tempo passa diferente. Um grande exemplo disso, para quem não acredita, é a existência do GPS. Basicamente, o GPS funciona quando você envia com seu celular uma mensagem para o satélite. Essa mensagem ela viaja para fora da Terra, atinge o satélite e volta para o local onde você quer ir, por exemplo. A partir dessa triangulação é que surge a sua localização, as coordenadas de espaço e tempo. E o que isso tem a ver com a relatividade em si? Na verdade, quando esse pulso sai da Terra, ele muda de gravidade. O pulso está viajando e a gravidade ela muda sutilmente.
Essa dobra no espaço-tempo causada pela gravidade vai ocasionar uma pequena mudança no tempo. E essa mudança no tempo ela precisa ser calculada com as equações da relatividade. Se isso não ocorrer, será impossível você utilizar o GPS com a extrema exatidão que acontece, por exemplo, quando você pede um Uber ou um 99 e por aí vai. Bom, pulando, dando um salto no tempo, verificamos que eles estão na nave Endurance, eles estão ali fazendo essa viagem interestelar, e algo que chamou a atenção de alguns alunos é porque essas naves elas sempre circulam na hora de se movimentar. A explicação para isso é que existem dois tipos de velocidade ocorrendo nas naves. Uma velocidade linear, porque simplesmente as naves elas estão indo para frente, e existe uma velocidade angular, que é uma velocidade circular, que também deve ser levada em consideração. A esta velocidade angular, o porquê que ela existe. A Terra, a gente pode utilizar como exemplo, o nosso planeta, ele utiliza esses dois movimentos também. Tanto que a Terra faz translação, que é o movimento em torno do Sol, e a rotação, que é o giro em torno dela mesma. Esse giro, ele é resultado do objetivo da Terra em permanecer em sua órbita. Para isso é necessário que ele faça esse movimento circular, como foi visto em vários momentos no filme, inclusive na cena em que Cooper, cena fantástica inclusive, que Cooper tenta acoplar a sua nave novamente à Endurance. Outra cena que chama a atenção, que eu gostaria de explicar um pouco o contexto, é a cena da hibernação. Quando eles estão em uma nave, e eles precisam hibernar, eles precisam deitar. Para que serve aquela água? Na verdade, aquela água é para lidar com os seus batimentos cardíacos, com a sua pulsação, porque se você simplesmente agir da maneira como você age aqui na Terra, no espaço, não dá certo. Existem efeitos que estão além da nossa compreensão, como por exemplo, variação de gravidade, dentre outras coisas, pressão, temperatura. E quando você está fora do seu habitat natural, que é o oxigênio, você acaba se cansando mais. Então, a técnica de hibernação ela é utilizada no filme dessa forma. Passando para a parte do buraco de minhoca. Como explicar o buraco de minhoca? O Romney, que é o cientista, o físico que está na viagem, ele explica que um buraco negro ele pode causar uma singularidade. Basicamente é o seguinte: imagine que você pega uma malha, estica bem essa malha e você vai colocar uma bola de boliche no centro. Você vai notar que essa malha ela vai ser bastante deformada no processo. Quando ela é deformada no processo, ela vai... sabe quando você usa aquela camisa e você estica bastante a camisa que dá para ver do outro lado? Então, a isso damos o nome de singularidade. A essa singularidade é justamente a possibilidade de você conseguir cortar caminho. E aí ele fez muito bem ao dobrar essa folha. E ao dobrar essa folha, você percebe que com uma caneta você pode furar os dois buracos. No caso, a analogia da folha de papel ela serve perfeitamente para demonstrar o que aconteceu com eles. O buraco de minhoca é basicamente aquela região onde eles encontram várias dimensões compostas se encontrando no espaço. O buraco de minhoca, inclusive, ele tem uma cor bastante preta com alguns pontos dourados. Essa é a característica, pelo menos, mostrada no filme. Já o buraco negro é aquela grande esfera que parece até um pouco com Saturno, bem brilhante, e no meio você tem um corte. Aquele é o buraco negro que o filme deu o nome de Gargantua. Curioso destacar é que quando esse filme foi feito em 2014, não se tinham imagens do buraco negro que a gente obteve em 2019. Logo, o buraco negro mostrado no filme, ele é bastante futurista, bastante à frente do seu tempo, já que ele pôde mostrar com exatidão aquilo que a gente pôde comprovar em 2019. Perspicácia de Cooper e algo que eu quero mostrar para vocês que tem a ver com as nossas aulas.
Ao chegar ao planeta Miller, na rota pelo menos do planeta Miller, eles se deparam com um grande problema, que é o lapso temporal, já que o planeta Miller ele está situado ao lado do Gargantua. E aí, como é que eles fariam para poder evitar esse lapso temporal? Cooper, então, tem uma ideia de utilizar um pouco de leis de Kepler e um pouco de gravitação universal, que nós aprendemos este ano também. Ele decide circular a órbita do Gargantua de maneira a não ir em direção a essa órbita, fazendo com que ele pudesse descer no planeta Miller, catalogar as informações que eles tinham que fazer e voltar. Com isso, eles gastariam mais combustível, no entanto, eles não sofreriam impactos no lapso temporal. Lembrando que Cooper ele tinha o desejo de voltar para casa para salvar e também ver seus filhos. Infelizmente, como vocês puderam ver no filme, o planeta Miller ele tinha ondas gigantes que acabou matando o astronauta Doyle. Infelizmente houve essa fatalidade, no entanto, as ondas gigantes também têm coerência com a ciência. Existe um efeito aqui na Terra chamado efeito das marés, que é causado quando a Lua e a Terra se atraem mutuamente gravitacionalmente. Isso acontece também no planeta Miller, só que como se trata de um buraco negro e não a Lua, as ondas, elas obviamente serão gigantes. Quando eles tentam catalogar os dados do planeta Miller, ocorre algo que faz com que eles fiquem mais de uma hora lá no planeta, mesmo sem fazer nada. Muita gente não entendeu essa cena, mas eles estavam parados lá porque muita água entrou na nave. E essa água que entrou na nave fez com que os motores ficassem ilhados. E com isso é necessário que a máquina pudesse secar para poder sobrevoar novamente. Isso fez com que eles perdessem décadas do tempo. Ao encontrar o físico Romney na nave novamente, ele verificou que passou 23 anos e 4 meses. Veja que ocorre o lapso temporal mesmo da nave para o planeta Miller, o que é muito curioso em si. Neste tempo, Romney ele pesquisou muito sobre o buraco negro, fez estudos de enviar para a Terra, só que ele enfrentou dois problemas. Ele não conseguia enviar esses dados para a Terra, e dois, ele teria que entrar no buraco negro, de fato, para poder catalogar os dados faltantes. Então, essa missão, vocês viram no filme, ela coube ao próprio Cooper fazer isso junto com o Taz. Quando cena a cena, você já percebe que na Terra as pessoas estão com extrema dificuldade de se alimentar. Tanto que na mesa farta da família de Cooper, você via ali que só tinha coisas feitas com milho, soufflé de milho, pedaços de milho e tudo mais, visto que havia já aí uma grande escassez na produção de outros alimentos através da agricultura. No filme, o que está acontecendo? O nitrogênio ele não serve para a gente respirar. No entanto, ele serve para alimentar as pragas. Essas pragas destroem a fonte de alimentação dos seres humanos, à medida que o oxigênio vai se tornando cada vez mais escasso. Então, a última geração seria mesmo a de Murphy, sendo que as crianças elas já estavam morrendo, como é o caso do Jesse, que é o filho de Tom, que é o irmão de Murphy. E aí nós temos uma cena muito emblemática, que é a morte do Dr. Brand. O Dr. Brand está nas últimas no hospital e, de repente, ele morre dizendo para Murphy que, na verdade, nunca houve um plano A, já que ele encontrou o resultado das equações bem cedo, bem antes de Cooper viajar. O que deixou Murphy transtornada, porque ela não sabia, ela não tinha certeza se o pai dela tinha ido, mesmo sabendo que não haveria possibilidade de salvá-los. O que torna o filme cada vez mais interessante, já que agora Murphy ela vai ter que descobrir a outra parte da equação, e como o problema é que a outra parte da equação depende do buraco negro, e ninguém tinha ido antes a um buraco negro. Ao chegar ao planeta do Dr. Man, este os engana. De que forma? O planeta onde ele está é sem vida. E ele, mesmo assim, manda um pulso, manda uma mensagem dizendo que tem vida, que é um planeta próspero, para atrair ajuda. A ajuda que ele precisava para poder
fugir com a nave, que foi algo que ficou bastante claro. Algo que não ficou claro para todos é como foi que o Dr. Man não conseguiu acoplar a nave. Na verdade, o robô TARS, ele havia desativado o piloto automático, fazendo com que o piloto tivesse que mostrar as suas habilidades de acoplar a nave. Como o Dr. Man era um cientista e não um engenheiro e astronauta, assim como o Cooper, ele não conseguiu efetuar esse acoplamento, não teve sucesso. Com isso, houve uma despressurização. E sobre essa despressurização, o que eu tenho para falar com vocês? É um fenômeno que acontece em larga escala na realidade. Muito em quesito de aviação, por exemplo. Por quê? É basicamente quando a comporta abre e aí você tem uma súbita diferença de pressão. Essa diferença de pressão faz com que todos os fluidos, todos os objetos sejam sugados, que foi o que aconteceu com o Dr. Man naquela cena. Bem interessante mostrar que após essa cena, o Cooper ele teve que fazer essa expedição manualmente. O que foi muito legal de se ver, já que ele teve que igualar a sua velocidade rotacional com a velocidade da estação Endurance. Isso foi algo muito legal no filme, que, é claro, apesar de uma liberdade criativa do diretor, é possível também acontecer isso na realidade. Indo para frente, o Cooper ele acaba enganando, novamente a doutora Brand nesse caso, porque ele garantiu que eles teriam condições de os dois irem para o planeta de Edmonds, que era o planeta final ali que a gente viu no filme. No entanto, de acordo com a terceira lei de Newton, é necessário deixar algo para trás para que você possa ir para frente. E de fato a lei de Newton ela fala sobre isso. Por quê? Imagine que você está segurando uma barra de ferro e você está se movimentando em um caminhão. Se você dispersar essa barra de ferro, jogar essa barra de ferro no chão, a velocidade do caminhão junto com você irá de fato aumentar, o que acaba corroborando com a cena que foi vista por nós. Cooper, ao desembarcar no buraco negro, ele estava disposto, obviamente, a se matar, a se sacrificar por um bem maior, que é fazer com que a doutora Brand consiga perpetuar a raça humana em outro planeta. No entanto, o que surpreendeu a todos foi uma cena maravilhosa em que Cooper está no buraco negro. Quando ele cai, ele vê um escuro e aí depois ele vê algumas faíscas. É o que, na verdade, ali nem a ciência não chegou naquela parte. O que aconteceu ali é que foi uma liberdade criativa do diretor apoiada nos cálculos do Kip Thorne, que é o físico que tornou possível a fidelidade com a física. E aí depois ele percebeu, e aí algo interessante de destacar, é que ele percebeu algo como ferro batendo na fuselagem da máquina. O que eu acho interessante é que o Sol, neste momento, ele está na sequência principal. Então o Sol ele está fazendo tanto a fusão como a fissão nuclear. E nesse processo nuclear, eles estão formando átomos de elementos cada vez mais pesados. Esses átomos de elementos mais pesados, dentre eles está o ferro. Então talvez é possível que no buraco negro você também tenha a formação destes mesmos elementos que são formados no Sol. Vamos à cena do Tesseract, que é aquele ambiente em que Cooper ele consegue lidar com as 5 dimensões. Só para deixar claro, existem 3 dimensões que são dimensões espaciais: X, Y e Z. Aqui na escola vocês estudam muito o X e o Y. Existe uma terceira coordenada que é o Z. Então as pessoas costumam dizer que você está vendo em 3D, porque são 3 dimensões de espaço. Você também tem outras 2 coordenadas que é interessante destacar aqui, que são as coordenadas do tempo e da gravidade. Por controlar essas 5 dimensões é que os seres humanos conseguiram colocar Cooper dentro desse Tesseract. Então, apesar de ser algo muito louco de se acreditar, existe uma possibilidade em bilhões de exatamente essa cena acontecer. Segundo Cooper, não foram eles
necessariamente que estavam ali, eles do presente, e sim eles do futuro. Ou seja, eles conseguiram de alguma forma resolver esse problema. Os seres humanos evoluíram a tal ponto de controlar as 5 dimensões, tanto que no início do filme eles ficam surpresos porque há 48 anos atrás não existia um buraco de minhoca ali. Ou seja, alguém colocou esse buraco de minhoca ali. Eles que estavam sendo mencionados no filme, no final eles acabaram descobrindo que na verdade eram os próprios seres humanos evoluídos com aquilo. Essa é também a explicação de Cooper no final, depois de ter feito a sua aventura, ele conseguiu acordar numa cama de hospital. É a mesma definição. Se eles conseguiram colocar Cooper dentro de um Tesseract, eles também vão conseguir colocar Cooper em uma cama de hospital. Nesse caso, a lógica ela está correta de acordo com a teoria científica. Como a física ela é uma ciência que se embasa também no experimental, vai demorar muito para que tudo isso ocorra. E se ocorrer, a gente não tem como garantir que vai ser dessa forma. Interessante é destacar que Cooper ele conseguiu se comunicar justamente com Murphy no período em que ela estava na biblioteca. E aí essa é uma cena que também chama a atenção dos fãs, porque como é que eles fariam para colocar Cooper exatamente naquele lugar? E aí há uma explicação no filme que é o amor. Muita gente acha isso assim uma falta de senso e tudo mais, o que eu discordo, já que o amor entre o pai e filha criou justamente esse elo entre o espaço-tempo, assim como a gravidade. Isso foi citado pela primeira vez pela doutora Brand, porque a doutora Brand ela era apaixonada pelo Edmonds, que foi o planeta que ela visitou por último. Então, veja que outra dúvida que os alunos me perguntaram bastante, por que Cooper não foi para o futuro, então, onde ele ia encontrar Murphy mais velha e tudo mais? Por quê? Porque o momento de ruptura ali, o momento em que eles se despediram, foi enquanto ela era criança. E ele acreditava que ela poderia voltar. E por isso, ele mexendo nas coordenadas, na gravidade, ele conseguiu fazer um código Morse em seu relógio. Como é que ele sabia que ela ia pegar nesse relógio em algum momento da vida dela? Porque o relógio foi um artefato que foi ele que deu. Então, o relógio era um objeto que mostrava o amor que existia entre eles, essa ligação bastante poderosa. No final do filme foi maravilhoso, né? Destaque para a trilha sonora, sobre a questão deles estarem no planeta Miller e ter um tique, e esse tique caracteriza a diferença de tempo na Terra. Eu fiz pesquisas, eu não encontrei nenhum artigo, nada relacionado que ofereça esses dados, mas seria muito legal se isso acontecesse. Por exemplo, um tique no planeta Miller representasse vários anos aqui na Terra. Isso seria bem legal. Doutora Miller, com o posse dos dados, ela pegou o código Morse e traduziu para as equações. Ela conseguiu resolver o problema da gravidade com o uso dos buracos negros, buraco de minhoca e tudo mais, e ela gritou no final, Eureka! Essa expressão que ela utilizou, ela menciona no filme que é algo histórico, e de fato é. Na época de Arquimedes, ele descobriu que ao colocar uma coroa de ouro, por exemplo, em uma água, ocorre um volume transbordado. Esse volume transbordado é igual ao volume da coroa. Então, com essa constatação, ele conseguiu entender que o volume de um líquido é igual ao volume desse objeto. Ele conseguiu fazer essa associação. Ele saiu, conta-se as histórias, que ele saiu pelado, gritando Eureka, Eureka pela cidade, que foi, na verdade, uma grande inspiração para Murphy, que fez algo parecido, já que ela beijou o doutor ali no filme, como vocês puderam ver. E aí o Cooper, ele volta para a Terra e dessa vez a Murphy, ela está uma idosa. Eles voltam para onde?
E aí essa é uma pergunta interessante também que ficou no filme. Eles não voltam para a Terra, tanto que um rapaz ele fala com o Cooper dizendo que eles estão na estação Cooper, que estão orbitando Saturno. Então, pelo que eu entendi, ela conseguiu, através das equações, compartimentalizar a Terra. Então, ela partiu a Terra em várias partes. E essas partes da Terra, elas ficaram orbitando lugares diferentes. Tanto que ia demorar 2 semanas para que a estação dela chegasse próxima na estação de Cooper para que eles pudessem se ver. Interessante é destacar que Cooper ele está muito mais novo fisicamente do que a filha dele e eles voltaram justamente ali para se despedir. E aí há uma nova explicação de como tudo foi feito, uma explicação linda e bastante emocionante. E para finalizar, ocorreu novamente, né, a expedição de Cooper. Dessa vez Cooper ele foi no encontro da doutora Brand. A doutora Brand que ela, segundo o relato de Murphy, ela foi hibernar para nunca mais voltar. Então Cooper ele foi encontrá-la para acordá-la e os dois ficarem juntos. Não necessariamente um casal romântico, mas para viverem juntos, já que eles participaram dessa mesma aventura. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, sucesso e tudo vai dar certo. Tchau, tchau!